Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa do Contador, Conselho Regional de Contabilidade. Tenho a honra de estar sediando este evento junto com a Cimasa, com o nosso parceiro do Conselho Regional de Administração e com o Conselho Regional de Economia Corecon. O Conselho Regional hoje tem uma parceria entre o Conselho Regional de Administração e o Conselho Regional de Economia, os quais, os três, formam mais de 30 mil profissionais no estado do Amazonas. E nós já vamos fazer, esse é o primeiro evento em conjunto, dia 14 de junho, próxima sexta-feira teremos um outro evento, o qual estaremos recebendo o convidado, que é o presidente do Conselho Regional do Pará, Conselho Regional de Contabilidade do Pará, e o tema é liberdade financeira. Já convido a todos a participarem, será na Uninorte, no Teatro Uninorte, na Joaquim Nabuco, a partir das 14 horas. Entrada livre, basta lá fazer a inscrição. O site está na rede social, tanto do Conselho Regional de Contabilidade, Economia e Administração. Vou compartilhar com a Cimasa, também com o Rafael, para que todos participem. E a gente quer colocar lá o auditório à disposição de todos. Será um evento com, no primeiro momento, uma palestra com o presidente do CRC do Pará, que é o Ailton Ramos, e logo depois uma roda de conversa entre os três presidentes dos conselhos regionais e a nossa amiga Roberta Veras, que é da ABEFIM. Então, eu quero chamar agora o nosso amigo Rafael da Cimasa, parceiro do Conselho Regional de Contabilidade, o qual vai falar um pouquinho sobre o evento, e em seguida vamos chamar o nosso parceiro, que é o nosso amigo Altamir, vice-presidente do Corecon. Peço também que ele venha aqui também para proferir umas palavras. E a casa de todos, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, expediente para atender a comunidade, os profissionais de contabilidade e as co-irmãs, administração e economia. Com a palavra, Rafael. Bom, boa tarde, sejam todos bem-vindos aos internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Obviamente que não poderíamos deixar de agradecer ao Conselho Regional de Contabilidade que abre suas portas para que a gente venha falar um pouco do terceiro setor, de uma temática intitulada Custo Social e Ambiental, onde nós vamos estar mostrando a todos vocês a importância desta temática, que será proferida pelo professor Takashi Yamauchi. Queria também exaltar a presença do nosso amigo Altamir, que aqui representa o Corecon, né, que faz parte dessa união de forças, que é muito importante, mas eu gostaria de chamar uma pequena atenção. Esta temática, meus nobres amigos, vocês profissionais que estão nos assistindo, ela tem uma importância muito grande dentro do contexto da nossa economia. É uma virada de chave, né? Como é um bate-papo, é um seminário, o professor Takashi, no momento que ele estiver apresentando, qualquer momento ele pode ser indagado e ele haverá de responder a vocês, também aos internautas que nos acompanham. Sem muitas delongas, agradecer e passar a palavra para o nosso amigo e irmão Altamir. Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado, presidente. Estar novamente aqui nesse conselho, essa parceria, na verdade, era o que faltava, né? Administração, contabilidade e economia. Até porque dentro da faculdade, por exemplo, eu estudei na UFAM, nós éramos juntos praticamente, né? Então não tinha como sermos separados profissionalmente. Então isso faz com que haja mais valorização da nossa profissão, seja contador, seja administrador, seja economista. Ainda mais quando a gente consegue trazer parceiros, né, como a Cimasa aqui, trazendo um tema tão atual, mas tão importante, que de certa forma acho que nossos governantes deixaram de lado essa temática e hoje estamos enfrentando um dos piores momentos do mundo, né? Fatores climáticos, já corroendo bastante a economia. E eu tive a oportunidade, viu, Carlos, em 2016, de frequentar um evento internacional lá na Foz do Iguaçu sobre a migração provocada por fatores climáticos. Migração de pessoas, já no mundo já acontecia isso. Populações saindo dos seus lugares onde sobreviviam, né?
e fugindo para não morrer de fome e para não ser vítima também de acidentes climáticos. Então, veja só, essa temática chega agora com força, por quê? Porque agora chegou na nossa casa, né? Chegou no Brasil também, que a gente achava que o Brasil estava longe de todos esses fatores. Então, veja só, são temas importantes, terceiro setor está aí novamente, meio combalido, muita gente que faz críticas às ONGs, né? Porque a gente sabe que tem ONG que são realmente que se utilizam desses benefícios que é dado pela lei, mas tem outras que realmente fazem um lindo trabalho. E a gente tem a oportunidade de ouvir um profissional que vai trazer até mesmo orientação, até mesmo oportunidade de negócio para certos profissionais como nós, administradores, contadores e economistas. Tá? Eu quero agradecer e torcer pelo sucesso dessa parceria, que vai vir outros seminários e outras oportunidades que a gente possa ter a participação tanto dos internautas como das pessoas que podem vir presencialmente. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, Altamir. Obrigado, Corecon. Eu queria chamar a nossa vice-presidente de administração, nossa presidente Joseni, gestão 2000 a 2023, para falar um pouquinho. Boa tarde a todos. Como já falaram aqui, eu fico muito feliz de ver sempre a nossa casa cheia e agradeço ao professor Takashi por várias e várias vezes a gente já tentou trazer esse tema tão importante que é do terceiro setor. Eu acredito assim que a parte das normas técnicas de contabilidade para os contadores, né, que é para abrir um ramo, eu sempre digo que nós temos um leque muito grande da nossa profissão contábil. E o terceiro setor, na minha gestão, e graças a Deus que o presidente André Caria também pensa da mesma forma, de a gente levar para os nossos profissionais o aperfeiçoamento da qualidade para os empresários, para as associações, para as cooperativas, para as instituições, para as ONGs. São tantas oportunidades que nós temos e muitas das vezes nós não sabemos passar esse conhecimento para aquelas pessoas que buscam abrir uma associação, abrir uma cooperativa, abrir um instituto. E aí está aí. Várias e várias vezes pedi para o professor, monte um seminário, monte algo que dele disse, eu vou perder um tempinho e vou montar para vocês as normas técnicas de contabilidade, a NR15, né, que fala a respeito sobre o balanço social. Hoje nós estamos mais avançados nessa parte, que nós já temos o relato integrado, o nosso CRC já faz o relato integrado desde 2000 e, salvo engano, desde 2021, mas essa lei já é desde 2015, 2004, desde 2004, só para você ver como a lei evoluiu tanto, e só agora que nós estamos tentando alcançar essa parte do terceiro setor. Então, eu agradeço vocês que vieram aqui buscar informação. Se tudo der certo, nós vamos dar mais continuidade nos cursos, avançar, né, professor, nesses cursos, para poder treinar profissionais da contabilidade para estar nesse terceiro setor que é tão carente para a nossa profissão. Assim, para os empresários, para as pessoas que buscam muita informação aqui, e às vezes a gente não tem quem indicar. Dizer assim, tem um escritório fulano e tal que realmente sabe fazer relato integrado, sabe fazer balanço social, sabe medir o que estão pedindo as indústrias. Então, é para isso que nós estamos aqui. Por vocês e para vocês, e agradeço mais uma vez o professor Takashi por estar aqui na nossa casa, treinando e buscando aperfeiçoar cada vez mais nossos profissionais da contabilidade. Obrigado, presidente. Então, só deixar ressaltado, o Conselho Regional de Contabilidade hoje possui 7 braços dentro do estado do Amazonas. São 7 representantes em 7 municípios. Então, como os internautas estão assistindo, os nossos representantes no interior também vão estar assistindo e compartilhando essas informações com os profissionais do estado. Então, hoje temos em Parintins, em Presidente Figueiredo, Humaitá, Coari, Tefé, Maués, Manacapuru. Temos aqui a nossa representante do CRC em Manacapuru, a Simone. Então, o Conselho hoje busca levar mais informação para os nossos profissionais, que é a nossa meta. Levar capacitação e, como o Hamilton falou, valorização. É o que se busca, e o combate ao exercício ilegal da profissão, que são os leigos. Hoje o Conselho Regional tem uma fiscalização efetiva de buscar o combate ao leigo. E aí eu conto com todos para que a gente possa também
colocar na cabeça dos empresários que contratem profissionais devidamente inscritos. Então, como eu falei, o Conselho está à disposição de todos. Vou chamar agora o nosso professor Takashi, o qual vai ministrar essa palestra, esse seminário sobre o assunto. Obrigado, professor, pela sua disponibilidade. E como a presidente falou, aqui nós não temos ex-presidentes, aqui sempre é presidente. A nossa presidente Josenia é da gestão de 2020 a 2023, eu assumi dia 5 de janeiro a presidência, e temos outros presidentes que cada um colocou um tijolinho nessa história, que é o Conselho Regional de Contabilidade, que 8 de março completou 74 anos de existência. É uma história de muitas conquistas e vitórias. Nós vamos ter nosso grande auditório aí em cima, isso aqui é só provisório. Temos aqui ainda mais dois andares, dos quais o último andar, o projeto é um auditório para 250 pessoas. Se tudo der certo, até o final do ano a gente está com ele montado, se não no início de 2025. E aí sim, a gente vai conseguir acomodar melhor todos. Professor, o terceiro setor está aí para isso. Exatamente. Então, professor, seja bem-vindo, a casa é sua, a casa é de todos. Fique à vontade. Vamos começar. Obrigado, então. Obrigado, senhor. Um abraço. Bom, boa tarde a todos. Só lembrar que não só a minha cara é japonês, né, mas meu certidão de nascimento também é japonês, né? Então, só pedir desculpa em relação ao português, tá bom? Na medida que vou explanando, tem dúvida, pode levantar e pode perguntar à vontade, tá? Em primeiro lugar, né, deixar bem claro, né, com o presidente, eu não sou contador não, viu? Então, não era para estar na casa, né? Calma. Na verdade, minha formação não tem nada a ver com a contabilidade, minha formação, na verdade, é arquitetura, mas acabamos enveredando por um trabalho completamente diferente, né? E isso, trabalhei muitos anos no setor público, e depois acabei entrando na área privada, porque quando eu vi que o setor público já não tinha mais perspectiva de evoluir, falei, não, estou fora, né? E quem trabalha na área pública sabe que dá estabilidade econômica, né? Mas quando eu cheguei no alto nível do processo, quando eu vi que dali para frente, só se eu puxasse o saco do ministro que ia subir, eu falei, não, estou fora. E eu sempre trabalhei numa área meio complicada, que é a parte de planejamento, principalmente econômico. E daí acabei enveredando para o conhecimento nessa área, no processo, muito mais no sentido de como virar a economia do município, do estado, de um setor, do segmento. Então, acabei entrando nesse segmento de trabalho diferenciado. Mas ao longo do tempo, o que aconteceu, né? Eu fui mordido pelo bicho do terceiro setor quando eu estava na faculdade ainda de arquitetura no processo. Porque eu estava trocando correspondência e conhecendo arquitetos do mundo inteiro. Na época não tinha a internet de hoje, era tudo carta, né? Imagina como era o negócio, né? E com isso eu vi a diferença do nível de informação no Brasil e fora. Era uma coisa estúpida a diferença, né? E a gente, com isso, acabei vendo que um grande diferencial nesse processo era que cada universidade, cada faculdade, nos seus cursos, tinha, naquela época, nós estamos falando da década de 60, 50, já tinham centros de pesquisa e tecnologia. E o Brasil não tinha nem lei para isso, né? E isso me chamou a atenção, como é que seria esse processo? Aí, quando eu comecei a estudar as leis brasileiras, também permitia fazer o negócio. Ué, por que então não está usando isso? Começaram a surgir. E aí descobrimos que essa ferramenta chama terceiro setor. E que, infelizmente, esse tema, dentro do curso de graduação, na parte de administração, a parte de contabilidade, a parte de direito, um monte de coisa, não tem essa abordagem. Então, a palavra terceiro setor, nas grades curriculares, muitas vezes, não tem uma abordagem adequada. Quando tem alguma abordagem, é muito mais no sentido romântico do processo do que a prática desse mecanismo. E aí eu vi a diferença que estava surgindo nesse mecanismo, né? Mas ao mesmo tempo que eu fui fazendo isso, por ironia do destino, acabei me envolvendo com a questão ambiental. Estava começando um movimento no Brasil da Eco 92. Porque a Eco 92 foi fechado no Rio de Janeiro, mas o trabalho começou em 90 no processo.
E, com isso, eu estava trabalhando no setor agrícola no processo, e eu sabia que o setor agrícola levaria uma porrada em relação à questão ambiental, então nós estudamos uma forma de participar desse mecanismo. Então, com isso, eu consegui convencer as grandes empresas de defensivos agrícolas, de adubo, um monte de coisa, para que ela bancasse um financiamento de um processo no qual a gente estivesse presente para não deixar certas coisas acontecerem nesse mecanismo. E, com isso, eu acabei sendo relator da matéria agricultura dentro da Eco 92. E, com isso, passamos 2 anos viajando no Brasil, conheci todos os biomas nacionais, tive aqui também Amazonas, tive em todos os estados, e com isso acabei conhecendo o que estava acontecendo na realidade. E com isso, nas reuniões dentro da Eco 92, quando reuniu no Rio de Janeiro o setor governamental e a iniciativa privada, então eu acabei sendo relator dessa matéria e a gente conseguiu ter um acordo melhor, né? E nesse momento acabamos entendendo o que é essa questão que o mundo inteiro estava começando a trabalhar, e nós estamos atrasados, na verdade. A movimentação dos ambientalistas lá fora era uma coisa extremamente organizada e nós éramos um bando de porra louca, que a gente chama, entendeu? Tinha ideia, né, que era contra aquele negócio, mas não sabia a solução para poder trabalhar. Enquanto que outros países não, já vinha com a solução, já acabava com o negócio, a discussão, e havia um movimento muito grande no mundo inteiro, né? Isso fez com que a gente participasse da Eco 92 com uma forma muito mais técnica nesse mecanismo. Bom, só para ter uma ideia, só para mudar uma palavra no relatório, a palavra era a seguinte: usaria o termo agrotóxico ou defensivo agrícola. Uma palavra. Foram 8 anos 8 horas de reunião numa plenária, com quase 3.000 xiitas, lá no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu convencer que não era agrotóxico, seria tóxico se não souber usar, mas ele é um defensivo agrícola, né? Essa palavrazinha que a gente mudou dentro do relatório, mudou a guinada completa do tiroteio que o Brasil ia receber no setor agrícola no processo. Então houve uma certa proteção. Na mesma época, o que aconteceu? A gente teve uma surpresa muito grande, porque quando em 92 ia fechar o acordo internacional, havia mais de 120 países nesse processo, nesse acordo no mundo inteiro, houve uma questão muito interessante aqui da Amazônia. Isso é, a Amazônia legal, o que acontece? Quem tem terra aqui é castigado, porque a lei falou o quê? Você tem que usar no máximo 20% e 80% tem que preservar, não é isso? Na região sul-sudeste é o contrário, o cara usa 80% ou 90%, né? E o 20% não deixa de reserva, né? Muitas vezes acontece isso. E aí, como é que ia ficar a Amazônia? Então, um pouco antes de fechar o acordo de 92, já no trabalho inicial de 90, final de 91, o que aconteceu? Houve um acordo internacional com todos os bancos que o Brasil deve, tá? Fizeram um acordo para fazer o quê? A conversão da dívida externa brasileira a favor da Amazônia Legal. Isso é, como vocês têm uma área e não pode usar 80%, não é justo que vocês sejam prejudicados e não tenha como ganhar com isso. Então, com isso, os bancos se reuniram, fizeram um acordo na Organização Mundial do Comércio, juntamente com o Fundo Monetário Internacional, e os bancos assinaram um acordo destinando com que uma parte da dívida externa brasileira seria perdoado, que esses bancos estariam repassando esse dinheiro para as organizações sociais da Amazônia Legal, dos 9 estados. Em 91 saiu o acordo do Bacen, chamado 1840, e isso foi feito, entrou em 91 a resolução do Bacen, e o dinheiro ficou disponível para isso. Só que, o que aconteceu? O pessoal da Amazônia Legal, que são vocês, não estão sabendo de nada, não estão participando das reuniões, né? Exatamente, ninguém foi atrás do processo. Alguns que descobriram esse processo tentaram fazer para que isso fosse para complementar despesa do governo, tanto estadual como municipal. E a normatização é bem clara, não.
Só pode ser destinado para iniciativa privada. Ah, bem entendido. Não adianta apresentar um projeto que contempla só uma região, Amazônia ou Acre, alguma coisa só. Não. Tem que ser ação para poder melhorar toda a região Amazônia. Entendeu? Ela começou com um pequeno valor, simplesmente, na época de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. Sabe com quanto que está hoje? 9 trilhões. Algumas tentativas foram feitas aqui para tentar pegar esse dinheiro. Aí vocês viram um escândalo que saiu, tiveram que devolver dinheiro, um monte de coisa, porque alguns órgãos do governo, disfarçados de iniciativa privada, foram atrás desse dinheiro e o pessoal de lá também não é bobo, né? Não aceitaram o negócio. Entendeu? Então, esse dinheiro está disponível. E aí? Entendeu? Ah, não é só o dinheiro sobre o processo. Em função disso, o que acontece? Por causa dessa questão da Amazônia Legal, então foi feito uma série de trabalho no sentido que se organizasse a sociedade civil. Mas a sociedade civil, de repente, nós começamos a ver que houve uma contaminação violenta. O que é contaminação? Em 2010 foi levantado que na região da Amazônia Legal havia mais de 3.000 organizações estrangeiras atuando ilegalmente no Brasil sem registro. 3.000. Então, em nome da Amazônia Legal, o pessoal de fora vem para fazer biopirataria, um monte de coisa, e o dinheiro que era para ficar aqui, para poder trabalhar, para melhorar a situação da sociedade civil, simplesmente não vem. Entendeu? Ainda bem que esse pessoal não pode usar o dinheiro do Fundo Amazônia, não pode usar esse, da conversão da dívida, tá? E esse dinheiro está disponível no processo. Bom, Bacen, Banco Central do Brasil. Né? O que aconteceu? Muitos bancos internacionais, independente da situação disso, de ter depositado o dinheiro no Banco Central, por iniciativa própria, vários bancos internacionais já apontou dinheiro para cá, já destinou vários dinheiro, valor menor, fez várias aplicações. E o resultado final, o que está acontecendo? Né? Aplica dinheiro, some, não presta conta e não dá resultado. Né? Então, os bancos internacionais que têm essa linha de trabalho, eles querem ajudar a Amazônia Legal, mas não sabem como fazer isso. Então, tem esse lado esquisito, vamos chamar, que tem dinheiro destinado para isso. Então, precisa se estruturar. Né? E nesse meio desse caminho nosso, começamos a cruzar com uma outra situação. Começamos a ver uma situação interessante no qual, quando a gente começou a ouvir os empresários e começaram a falar para mim que o custo do Brasil é caro, aí nós começamos a pesquisar esse processo. O que é o custo do Brasil é caro? Por que essa discussão? E aí descobrimos que não é nada caro. Eu sempre brinco, a ignorância é muito mais caro. Então tem todo um trabalho que foi feito, toda uma legislação brasileira foi mudada e pouca gente sabe como é que surgiu essa legislação. Um caso clássico, vai. Qualquer empresa acima de 100 funcionários tem que ter 2% de deficiente físico, não tem? Chegando até 5%, não é isso? Quem seria o digníssimo deputado, senador, que interessado, preocupado com o deficiente fez essa lei? Ele deveria merecer uma estátua, não é isso? Não é isso? Não existe. Não existe o autor dessa lei, porque o autor dessa lei é um acordo internacional da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ou o Brasil fazia essa lei ou estava fora do mercado. Então teve que fazer. Né? Aí todo mundo vai, pô, tá vendo a exigência desgraçada de cumprir esse negócio? Ah, é fácil, contornamos isso fácil. Em vez de ter 100 funcionários, a gente mantém 99, tá? Não é isso? Aí resolve o problema, a gente cria 3 CNPJ e acabou, tá vendo? E assim por diante, dando um jeitinho. Uma outra lei, por exemplo, que havia, que todo mundo sabia que até garoto de 14 anos podia trabalhar, né? Não passou para 16 anos? E não surgiu um negócio chamado primeiro emprego? Quem é o autor dessa lei? Jovem aprendiz, tal. Não tem. Porque isso é recomendação da OIT, Organização Internacional do Trabalho.
Então, muitas coisas que hoje é discutido em dissídio coletivo, um monte de coisa no processo, nada disso, na verdade, foi lei originário da demanda dos trabalhadores, da sociedade civil, do processo disso. Não. São recomendações internacionais que o Brasil teve que fazer, assinar, executar, senão as empresas brasileiras não podem mais exportar. Então, a Organização Mundial do Comércio foi feito isso. E nisso tem todo um histórico disso, né? Uma outra oportunidade, depois a gente passa para vocês o histórico da legislação, que é interessante saber, tá? Mas o que acontece? Nesse meio do processo, com essas exigências no processo, você pode olhar que essa onda começou na década de 90, 94, 92, que começou a surgir essas leis. Porque o Brasil voltou, na década de 90, a participar da Organização Mundial do Comércio. Até então, o Brasil estava afastado da Organização Mundial do Comércio, e quando vocês elegeram Fernando Collor de Mello, né, ele abriu a porta para importação, um monte de coisa, e a turma levou um susto no produto que entrou no Brasil com um preço bem menor, e teve que fazer sobretaxa, um monte de coisa no processo, senão ia matar as empresas brasileiras. Então, nessa época, no processo, quando o Brasil voltou à Organização Mundial do Comércio, ela teve que assinar uma série de acordos, um monte de normas e leis. E aí o Brasil levou um susto. Na época, o presidente era o mineiro lá, como chama lá, o Itamar Franco, o topetinho, né, que eu falava, né? E ele, quando assumiu a presidência no processo, quando viu a necessidade de fazer uma série de leis, ele falou assim, bom, os empresários vão matar a gente. Essas exigências aqui vai ferrar a maioria das empresas. Então, nesse momento, o que aconteceu? A lei do imposto de renda, houve uma mudança nisso. Então, a história começou com uma lei federal chamada 9.249 de 95. Em 94 foi feito o Acordo Mundial de que o Brasil ingressou à Organização Mundial do Comércio no Brasil, e aí quando recebeu essa incumbência, o volume de leis que o Brasil precisava preparar, né, o governo falou assim, bom, nós vamos ter que dar um jeito para ajudar a empresa brasileira, senão o custo da empresa brasileira vai lá para casa do chapéu. Então, essa lei que é imposto de renda, se vocês olharem o artigo 13, parágrafo 2º aqui, tem o inciso 1, o 2 e o 3. O que ela me fala? O inciso 1, todo mundo conhece, de uma maneira usada, de uma forma muitas vezes inadequada, teve uma série de escândalos, mas ela estava sendo feita, é incentivo à cultura. Então, a lei de incentivo aqui é sobre IR a pagar, tanto as pessoas físicas e jurídicas também podia destinar para manter a cultura dentro do seu município, sua região no processo. Os artistas souberam fazer o lobby sobre isso para poder beneficiar eles no processo. Mas se vocês olharem a lei de incentivo à cultura mesmo, não é nada disso. É para fazer preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e paisagístico. Para preservar. Imagina hoje aqui na área de vocês, Manaus, quantos prédios existem hoje literalmente tombando, né? Não é tombado, né? Tombando um monte de coisa, que poderia estar utilizando essa legislação para poder fazer as reformas, estruturar, deixá-la bonita, sem que isso fosse custo para o dono da área. Entendeu? Hoje, quando não é feito esse processo aqui, quem tem uma casa antiga é castigado. Não é isso? Vou falar. Professor, neste caso, no caso, o centro de Manaus, ele poderia passar por esse processo de revitalização utilizando dessa Exatamente. lei? Então, você pega aqui, a Lei de Incentivo à Cultura tem a nível estadual, municipal e federal. Por que não fazem isso? Aí que entra o detalhe. Para poder fazer essa ação aqui, a recomendação é que seja uma associação e não uma empresa. Porque se for empresa, todo o dinheiro que ela ganhar aqui vai ter que pagar imposto. Não resolveu nada. Ninguém se interessa. Agora, se for uma associação aqui, de cultural no processo aqui, eu tenho uma empresa qualquer que queira aplicar esse dinheiro para cá. Quando ela fizer nesse processo aqui, é dedutível da base de cálculo do imposto de renda da empresa. Olha só. Por que não fazem isso?
Tudo bem? Mas o mais importante não é esse aqui. É o 2 e o 3, que é o pior. O 2 aqui e o 3 é sobre o lucro operacional das empresas antes das deduções, lucro bruto das empresas. Não estão falando do lucro líquido da empresa. Aqui ela me falou o quê? 1,5% é destinado para educação e pesquisa. Isso está falando empresário, você precisa pesquisar seus produtos, seu mercado, a qualidade do seu produto atual. Em vez de você gastar do seu bolso no processo, você pode gastar e você tirar isso da base de cálculo do imposto para que não seja seu custo. Você precisa treinar, capacitar seus funcionários, seu pessoal, não tem necessidade de fazer isso. Então, esse custo dessa operação também não seja despesa da empresa para que ele não coloque isso no custo do seu produto ou serviço. Quem está fazendo isso? Bem entendido. Tem que ser uma associação para fazer isso. Entendeu, né? Agora, o pior ainda é mais 2% do lucro operacional é destinado para trabalhador da empresa doadora, seus dependentes, a comunidade onde atuarem. Olha só a palavra. Para beneficiar o trabalhador da empresa doadora. Qual o trabalhador que está recebendo esse dinheiro? Ninguém. Sindicato não pode, tá? A lei é bem clara. Tem que ser feita uma associação de interesse público. Com isso aqui, está falando o seguinte, toda a despesa que você tem sobre o programa de benefício do trabalhador, ela não é teu custo no processo. Esse é o entendimento que está faltando. Quando a empresa não utiliza esse processo aqui, nesse mecanismo, ela está pagando 34% de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido a mais. A mais. Que é o pior. Entendeu, né? Esse aqui não precisa de nenhum projeto para ser apresentado em algum lugar. Não. O governo fez o seguinte assim, para facilitar o processo aqui, para não criar burocracia nesse mecanismo aqui, a Receita Federal criou um documento chamado Instrução Normativa 87/96, um formulário que está na internet até hoje. Alguém quiser entrar na internet, ver esse IN 87, vai aparecer o formulário, que é o texto, e lá tem um ícone azul, que você clica no ícone azul, vai aparecer o formulário com brasão do governo brasileiro da Receita Federal. É só preencher e dar para a empresa. Professor, quando o senhor cita que os sindicatos estariam fora deste benefício, nada os impede de eles criarem uma associação dentro do sindicato para ser agraciado com esse benefício. Sim. É isso, só para deixar claro aqui para os amigos presentes. Então, o sindicato, no caso, que foram prejudicados com a lei de contribuição voluntária, um monte de coisa, muitos sindicatos sucumbiram, muitos deles estão literalmente na miséria, né? Ou com pires na mão. Bastava montar uma associação desse negócio, fazer a interpretação disso, acabou o problema. Ao contrário, ajudaria a empresa a pagar menos impostos. Eu digo, o que é renúncia fiscal? O que o governo está falando? Olha, você, em vez de pagar para mim, para o governo, eu permito que a empresa destine diretamente para a associação e, com isso, pagar menos impostos. Isso que chama de renúncia fiscal. Então, o governo federal que renunciou a esse imposto. E isso não está sendo feito. Na lei inicial aqui, era somente para empresas de regime de lucro real. E aí tinha outra, e o resto, e eu, né? O resto, não é isso? Bom, então foi feita a lei federal 13.204 de 2015. Se vocês olharem o artigo 84B, ela me fala que é 2% da receita bruta das empresas, independente de regime tributário. E aí? Sim. A gente tem aquela na cabeça que quando é regime nacional, o Simples Nacional não tinha, exatamente. Ninguém falou isso, né? Vamos lá. Professor, deixa eu regionalizar. Quando o senhor fala dessa questão da lei de incentivo à cultura,
Nós temos aqui, por exemplo, o Festival de Parintins. Sim. E lá, por exemplo, temos uma empresa lá, que é de lucro real, uma multinacional, que não está utilizando desse benefício da renúncia fiscal em prol das atividades pela qual ela patrocina? Não, porque nós já tivemos com o pessoal, o documento, o estatuto dele não atende à legislação, né? E então simplesmente pedindo o pires na mão, pedindo pelo amor de Deus para o patrocínio. E era para ser inverso do processo. Isso partiria das próprias agremiações bovinas, no caso, caprichoso e garantido? Não precisa nada disso. Não. Se a associação, lógico, se eles não quiserem legalizar o processo, poderia ter uma associação que desse incentivo nesse processo e poderia simplesmente fazer acordo não só com as empresas, mas quantas pessoas poderiam usar o símbolo disso, inclusive não só no patrocínio do evento periódico, mas ele pode ter uma contribuição permanente nesse processo. Deu bem? Então, isso poderia ser aplicado no caso da catástrofe no sul do país? Sim, professor? sim, está sendo usado. No sul do estado, assim que no Rio Grande do Sul deu a questão das enchentes, um monte de coisa, a gente passou praticamente umas 2 semanas, quase sem dormir, orientando o pessoal que estava pedindo socorro, de como fazer esse procedimento nisso, né? Então, houve uma série de situações lá dentro, que várias organizações começaram a nos telefonar, pedir apoio, suporte no processo, e fomos ensinando, até hoje nós estamos fazendo isso, né? Dos assuntos que vai acontecer agora lá, que está já na reta final do acordo, é um confisco de um dinheiro que o município tem direito, vocês também têm aqui, que não pegaram dinheiro do banco, e com isso a gente está fazendo uma programação para confiscar de todos os bancos que operam no Rio Grande do Sul para fazer isso. O assunto no primeiro foi até chocante, os caras, não, confisco, o que é isso? Nós não estamos na ditadura, coisa parecida. Falei, não, mas pode olhar a lei que está bem claro sobre isso, e o estado de calamidade foi decretado no estado, você pode sim, né? Até a promotoria entrou no meio da discussão e depois a promotoria viu que tinha razão no processo e estão preparando um acordo para fazer isso, né? Mas vamos chegar lá depois. O que é que está dizendo a legislação em relação aos custos e benefícios sociais e ambientais? Eu tenho uma empresa, mas tem uma série de obrigação trabalhista, vai? Vamos começar com medicina e trabalho, não é isso? Exame admissional dos funcionários, tem que fazer, não é isso? Obrigatório, não importa se tem 1 ou 2 mil funcionários. Eu tenho que ver a questão dos uniformes. O uniforme não é só comprar e dar para o funcionário, você tem que fazer a limpeza, manutenção, tem que trocar o uniforme, isso é responsabilidade da empresa, não é isso? Eu tenho que ver a questão do alimento, eu tenho que ver a questão do transporte dos funcionários, eu tenho que ver a questão da segurança do trabalhador aqui, eu tenho a questão da saúde do trabalhador, eu tenho que fazer a questão do treinamento e capacitação dos funcionários. E assim por diante, tem uma série de exigências, não tem? Isso está acordado no dissídio coletivo sindical que é obrigado a cumprir, não é isso? Então, como eu falei para vocês, essas metas aqui no processo aqui não foram simplesmente uma legislação brasileira. Isso foram acordados através da OIT, o cumprimento desse processo. Então, as empresas têm que cumprir, entendeu bem? Só que quando a empresa paga aqui, é só despesa. Então, o empresário fala assim, o custo do Brasil é caro. Só que a lei está me falando o seguinte, se em vez de fazer isso diretamente dessa forma, se a associação tiver aqui, uma associação aqui dos funcionários, que pode ser feito através dos funcionários ou do próprio sindicato de trabalhadores, que já quem não pode fazer isso aqui, pode montar uma associação de assistência social ao trabalhador. Entendeu, né? Com isso, a empresa poderia passar o recurso para cá e ela fazer o pagamento aqui, ó. Então, hoje, quando a empresa faz direto para cá, é simplesmente despesa operacional e mais nada para a empresa aqui, ó. Quando faz esse processo, a associação recebe esse dinheiro aqui, eu dou a nota fiscal aqui, ela entra na empresa como despesa convencional. Além disso, a instrução normativa da Receita Federal, a IN 87 aqui, 96, eu posso dar esse papel aqui para a empresa aqui, para deduzir novamente na base de cálculo do imposto dela.
Então, ele deduziu uma vez como despesa operacional e deduziu isso na base do cálculo do tributo. Então, todo esse valor que foi pago aqui acaba tendo dupla dedutibilidade. Isso que o pessoal não sabe fazer. A pessoa fala, não pode. Não, espera aí. Me mostra onde não pode. Então, a lei está dizendo que pode, deve. Não está falando para beneficiar o trabalhador da empresa doadora? Não tem? O sistema é SESC, SENAC, SENAI. Sim, calma. Aí tem mais um negócio ainda. Não sei se vocês estão sabendo o que está acontecendo, né? Nós temos tido uma série de discussão sobre isso. E um dos documentos que começa a cobrar esse processo foi um documento, uma resolução CFC, acho que é da casa aqui, né? Não é isso? No Brasil inteiro, 1003 de 2004. O que é isso aqui? 2004 saiu uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade dizendo que todos os CNPJ no Brasil, a partir do dia 1º de 1º de 2006, tem que fazer o balanço socioambiental e criou a norma chamada NBC-T15. Sabiam disso? Não tem multa, tá? O Brasil é democrático, eu não posso obrigar o cara que é responsável. Se o cara não quer ser responsável, é problema dele, entendeu bem? Só que um detalhezinho. Quem não apresentar isso aqui no financiamento bancário, vamos supor, né, se a empresa está fazendo um financiamento bancário, pode olhar no formulário do banco lá, balanço socioambiental. Tanto para financiamento agrícola como empresarial, industrial, tem o mesmo texto lá, balanço socioambiental. Não tem... A saúde também? Não, tudo que tiver aqui. O que acontece? Se não tem isso aqui, o financiamento é concedido para a empresa, normalmente. Só que se você fizer um X ali, apresentou essa norma chamada T15, a empresa tem subsídio no financiamento entre 2% a 5% do valor financiado. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? O cara te dá subsídio no financiamento? Está aqui. Outra coisa. Se você tem esse mecanismo aqui, o seu prazo de pagamento é feito uma prorrogação de até 15% de adicional de prazo para você. Não quer? Tem financiamento comum. Tranquilo. Pode fazer, pode. Não quero fazer o balanço. Não precisa fazer, não. Professor, seria qualquer instituição financeira ou alguns todos bancos? Financeiros não, todos. O Banco da Amazônia, por exemplo, Todos, se enquadraria perfeitamente nisso. Obrigatório, o Bacen obrigou a todos a fazer isso. Ou seja, eu quero construir um hospital, uma clínica, eu posso utilizar dessa prerrogativa para usar desses benefícios. Isso. Desde que eu seja uma associação. Não. Desde que apresente o balanço socioambiental. Ok. Agora, o problema não é só isso. Quem não tem balanço socioambiental tem outro detalhezinho. Tá? E esse detalhezinho que nós estamos discutindo com vários pessoal. Antigamente havia a lei chamada 8666 de 93, que é a lei de licitações. Isso aqui foi substituído por 14.133 de 21. Não é isso? Esse ano começou a valer essa nova lei. Só que aqui, nessa lei aqui, o artigo 3º dessa lei, que hoje aqui do lado de cá é o artigo 5º dela aqui, ela foi regulamentado. Existe um decreto federal aqui, chamado 7746, de 2012, que chama Atestados de Sustentabilidade. Isso é, quem estiver participando de licitação, vamos supor que ele está participando de licitação, ele está com preço menor, então, teoricamente, ele ganhou a licitação. Só que se eu tenho atestado de sustentabilidade e ele não tem, e mesmo que meu preço esteja 20% acima dele, é meu. Ele se ferra. Sabiam disso? Eu nunca vi ninguém reivindicar. Exatamente. Um detalhe. Para poder reivindicar isso aqui, eu tenho que ter o balanço socioambiental. Senão você não tem o atestado. Deixa bem claro o decreto. O atestado de sustentabilidade é concedido pelo Conselho de Políticas Públicas local ou entidades credenciadas. Checkmate. O que é checkmate? Por quê?
Um que é o seguinte, o Conselho de Políticas Públicas, o Brasil é um país democrático, não tem? Então eu tenho um Conselho Municipal de Saúde, Educação, Meio Ambiente, um monte de coisa. Então eu devia ter um conselho maior, um conselhão que vamos chamar, que o presidente de todos os conselhos formasse um conselho chamado Conselho de Políticas Públicas. Bom, quem é o prefeito que está interessado, qual sociedade está interessada nisso? Não estou nem aí com isso. Entendeu? Então ela deixa bem claro, ou entidades credenciadas. Então, como existe esse ou no caso, da nossa parte, nós começamos a fazer exatamente o trabalho do ou. De que forma? Como eu sou relator da norma brasileira, existe uma norma brasileira chamada ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Existe uma norma chamada NBR 16.001, Norma Brasileira de Responsabilidade Social, que saiu em ano 2004. Vocês sabiam disso ou não? Em 2004 foi feita a redação final da Norma Brasileira de Responsabilidade Social e Ambiental. Como é uma norma brasileira no processo, teve que fazer audiência em todos os estados brasileiros. E aqui em Manaus foi feito no hotel, aquele hotel, como chama, que fechou, que reabriu, Tropical. Deu bem? Tá? E como eu sou relator da norma, eu vim pessoalmente para fazer isso. Tá? Então ninguém pode reclamar que não foi feito aqui em Amazonas. Foi feito em todos os estados brasileiros. Tá? Então existem as normas aqui. Tem a 16.002, que como é que se prepara uma equipe de auditoria. Como é que você treina, capacita para poder fazer a auditoria para isso. E existe a 3, que é a certificação. Essa norma aqui, se você olhar com aquele anterior do Conselho Federal de Contabilidade, a NBC T15, também saiu no ano 2004 também, ó. Mesmo ano, tá? E essas normas aqui nortearam uma outra norma internacional. Tem um documento chamado ISO 26000, é a Norma Internacional de Responsabilidade Social, no qual também sou membro e sou também relator da norma. Então, como eu estou na relatoria das normas no processo, e como o decreto está falando aqui que é para fazer através de Conselho de Políticas Públicas ou entidade credenciada, então nós saímos na frente para poder fazer com que treine e capacite as associações para serem treinadas para que eles possam expedir o atestado de sustentabilidade. Então, daqui foi criada a organização chamada CIMASA da Amazônia. O nome CIMASA no processo é simplesmente Sistema de Monitoração e Avaliação Socioambiental. Então é uma associação com esse objetivo de ajudar o processo. Então com isso, nós estamos começando a treinar e capacitar o pessoal para que possa fazer esse atestado de sustentabilidade. Só que tem mais um detalhe importante, pode falar. Professor, boa tarde. Sim. O senhor falou a respeito das licitações. Assim como a microempresa tem o benefício, né, dos 5%, quando o concorrente, né, esteve com um valor menor. Tem prioridade, tem preferência. Isso é praticado, todos. A norma, o BSA e o certificado? Se tem CNPJ, tem que ter o balanço. Mas, assim, é claro que talvez você não saiba, nós não sabemos, mas o certame, ele tem essa prerrogativa, a gente pode contestar na hora, olha, sim, eu tenho o certificado. Se você tiver o BSA, atestado, você né, pode esfregar o decreto aqui e falar assim, meu amigo, o serviço é meu, tá? Não é teu, não. Os 20% eu posso reclamar como se fosse numa intenção de recurso. Exatamente. Quando encerra uma licitação, você não tem prazo de 2 dias para contestar? Isso. Então, tá lá. É só Perfeito. requerer, fazer uma cartinha, mostrar o decreto e falar assim, por favor. Outra coisa. Isso está sendo comunicado a todo o Tribunal de Contas do mundo, do Brasil inteiro, tá? Bom, dentro desse processo tem outra coisa extremamente importante que o pessoal está dando bobeira, tá? Quando nós tivemos uma reunião aqui com o Tribunal Regional de Trabalho,
nós fizemos a seguinte brincadeira com o pessoal, né? Você imagina a gente chegar para o desembargador e falar que ele está homologando a rescisão trabalhista sem respeitar a Constituição Federal. Aqui vocês, sindicato, também não reclamaram. Entende? Aí você imagina o carão do negócio, né? Então, para poder ser delicado com o pessoal, a gente ia acabar fazendo outras brincadeiras antes para poder mostrar para eles, né? Quer ver uma questão, por exemplo? Vocês já ouviram falar, já conhecem um negócio chamado Pavilhão Nacional, não tem? Que não são as bandeiras? Tá? Quantas bandeiras são no Pavilhão Nacional, você sabe? Vamos ficar no acordo aí. Pavilhão Nacional? É. E tem ali, ó. Está faltando uma. Não tem 3 ali? Está faltando um. Desde 2004, você é obrigado a ter bandeira do Mercosul. Então, uma das coisas que a gente brinca com o pessoal do tribunal, um monte de coisa, você imagina na casa do tribunal, o canal que obedece toda a lei brasileira, fala, ó, o senhor não está cumprindo a Constituição Federal, está faltando uma bandeira, tá? É um fiscalizador maior que cada estado, né? Bom, aí quando o cara te apresenta o decreto, quando ele vai olhar, ele fala, nossa, nós já recebemos um pedido de tipo assim, você tem uma bandeira para emprestar? Não. Isso é um dos detalhezinhos. Só que, naquele documento que eu falei para você aqui, T15, Balanço Socioambiental, tem uma coisa interessante para burro. Quantas empresas que vocês conhecem que a empresa distribui resultado com seus funcionários? Quantas? Algumas, né? Não tem dessa de alguma porcaria nenhuma, não. A Constituição Federal, artigo 7, refere o direito do trabalhador urbano e rural. O inciso 11 fala o quê? Distribuição de resultado para todos os funcionários. E a norma de contabilidade deixa bem claro, não é sobre lucro da empresa. Porque muita gente, quando fala sobre isso, a pessoa fala assim, quer dizer que daqui para frente, quando eu levar prejuízo, o funcionário vai pagar para mim? Aí fala, ô, seu babaca, leia o negócio corretamente. Não é isso. A contabilidade, todo mundo sabe que a gente está na casa de contabilidade, você pode fazer manobras que permitem fazer prejuízo, não é isso? Eu posso descontar certa atitude de depreciação de equipamento, provisionamento, um monte de coisa e tal, e posso forçar, reduzir a carga tributária para pagar menos impostos. Isso é o direito de vocês, não é isso? Só que tem um detalhe, para não acontecer essa mistureba dessa ação, quando você olha aqui, ela me fala o quê? No primeiro item dela, tá? Distribuição de resultado com os seus funcionários autônomos e aqueles que prestarem serviço a ela. E não sobre o resultado do balanço da contabilidade, e sim valor adicionado. Checkmate. Quem faz isso? Então não está cumprindo a Constituição. Então o que nós falamos com o Ministério do Trabalho, aqui no Tribunal de Trabalho daqui, tá? Os senhores estão homologando rescisão trabalhista sem cumprir direito trabalhista constitucional. Então toda a homologação da rescisão trabalhista feita na sua casa, né, desde 88 para cá, os trabalhadores ou o sindicato podem entrar com uma ação indenizatória contra vocês. Dom me conhece. Então isso seria uma irresponsabilidade social, né? Contrário ao que todos... Agora, aí a pessoa vai perguntar, pô, mas aí tem que dar mais, distribuir mais esse resultado? Como é que eu vou fazer esse negócio? Ué, tá aqui na lei, aqui, ó. Não estou falando que isso aqui pode ser feito através da dedutibilidade do imposto a pagar da pessoal. Eu não falei aqui no caso aqui, que o inciso 3 está falando aqui, ó, que o 2% para beneficiar o trabalhador da empresa doadora. Está claro lá, é para beneficiar o doador da empresa doadora, porra.
Então, toda essa obrigação que está lá no processo aqui, já foi previsto 95 nesse processo, para vocês pagarem menos imposto para fazer isso. Por que não fazem? Professor, nesse problema que nós tivemos pós-pandemia, isso ficou muito evidente na área de saúde, né, professor? Sim. Então, o que acontece? Toda a normatização que foram feitas, tanto no Brasil como a nível internacional, foi no sentido de proteger o trabalhador. E que essa despesa que a empresa tem que pagar ao trabalhador não seja incluído como custo operacional na produção ou prestação de serviço, o governo fez que isso fosse renúncia fiscal e o governo está falando, eu renuncio esse valor, vocês podem fazer diretamente entre vocês, não precisa de uma aprovação, a instrução normativa foi feita para isso, use esse documento. Aí ela deixa bem claro, se vocês olharem a instrução normativa, não tem valor, que eu não sei quanto que vai dar. O limite é 2%, mais 1,5% que pode abater. Você gastou mais ou menos, você ganha o seu. Deu, né? Então, o que a gente acha estranho no processo é o seguinte, quando o pessoal da área contábil não observa esse processo, a empresa está pagando 34% de imposto de renda a mais. Então, não tem essa história de custo Brasil que é caro. Não, a ignorância custa caro. O pior não é só isso, tá? Ao longo do tempo, como tem uma necessidade de uma série de ações, não só o governo brasileiro, mas também a nível internacional, começou a surgir uma série de normas e legislações. Quer ver um caso clássico que aconteceu? Vocês viram na última campanha presidenciável, teve um candidato que falou o seguinte, se ele fosse eleito como presidente do Brasil, ele iria resolver a questão das pessoas no SPC e no Serasa. Lembra que falou isso? Ciro Gomes falou isso. Recentemente, no Rio de Janeiro, participando de um evento na aeronáutica, e aí uma das pessoas chegou e me apresentou, falou, ó, esse cara aqui é presidente de uma empresa, a maior empresa de marketing político do Brasil, é um exemplo, tem uma equipe boa, não sei o que, tal, e citou o nome do Ciro Gomes. Também fez campanha do Ciro, não sei o que, tal. Aí eu peguei enfio o nariz dele e falei assim, você que ferrou o homem, então. Imagina que eu não conhecia o cara nem nada, né? Aí o cara ficou meio puto, mas tem que ter compostura, né? Você imagina no meio do pessoal da aeronáutica, todo uniformizado e tal, né? Aí o cara falou, esses políticos, né, ficam inventando, vomitando coisa, e a minha equipe depois tem que ficar contornando a situação para arrumar um jeito de, né, poder contornar a besteira que ele falou, não sei o que, tá começando a justificar. Aí eu cheguei e enfiei no nariz dele, falei assim, agora você me provou que você ferrou o homem de verdade. Porque se você tivesse uma equipe tão boa de campanha política, pegasse o texto que ele falou e pegasse no Google da vida, no celular, qualquer coisa, você ia achar um documento chamado o quê? Resolução Bacen, Banco Central Brasileiro, 3.109 de 2003. Fazendo o quê? Todos os bancos instalados no seu município é obrigado a destinar 2% do depósito à vista dos bancos para uma associação de crédito para financiar a pessoa que não tem conta bancária, que está no SPC, no Serasa, para gerar emprego e negócio na sua cidade. E aí? O cara que fez isso, não é nem brasileiro também, tá? Essa lei foi feita na marra também, naquele pacote de leis, tá? O cara ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É um economista de Bangladesh chamado Muhammad Yunus. E aí? Aqui em Amazonas, aqui, quando eu falava sobre esse negócio aqui, os bancos falavam assim para mim assim, não, mas o banco já faz na minha matriz, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, já aplica na favela da Rocinha, na favela de Paraisópolis, não sei o quê, e dava uma desculpa esfarrapado. É? Então, nós propusemos uma lei municipal
autoria minha, obrigando que todos os bancos, empresas instaladas aqui em Manaus, apliquem a ação social em Manaus. Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental. 2011. 281. E aí, cadê as entidades para receber esse dinheiro para trabalhar? Não tem ninguém. Quando a gente apresentou a legislação, e não foi só aqui que eu apresentei essa legislação, em vários lugares no Brasil apresentamos essa legislação, tá? Nós pedimos que a lei seja votada como audiência pública e não como uma lei como qualquer um vereador apresenta. Não pode. Quando a lei é apresentada pela sociedade civil, que pede a lei, baseado numa lei federal ou estadual no processo, obedece a um sistema chamado audiências públicas. Tem 3 sessões de audiência pública, não teve contestação, ela tem que ser aprovada. E se for aprovado pela Câmara Municipal essa legislação, o Executivo não pode vetar essa lei. Se ela vetar, ele perde o cargo. Olha a força da lei. E aqui aconteceu exatamente isso. A gente aprovou no final do ano, aí houve a mudança do governo municipal aqui. Quem entrou foi o Amazonino Mendes no processo, e o Amazonino Mendes simplesmente pegou toda a lei anterior e vetou tudo. Aí todo mundo, pô, Takashi, o negócio está pronto, o homem vetou porque não sei o quê, entrou em desespero. Eu falei, não, calma, pede uma audiência para ele. Aí eu fui no gabinete dele. Aí brinquei com ele assim, né, Amazonino, você está ficando gaga, né? Eu já era velho na época lá, né? Falei, você sabe o que você vetou? Não sabia. Aí expliquei para ele o que era a lei e qual que era o objetivo. Ele falou, mas não estava sabendo disso. Eu falei, lógico, você está gaga, porra. Não, e o pior é que o assessor dele, que é o advogado, um monte de coisa, não, que tem que vetar mesmo, não sei o que. Ele falou, não fala besteira, vai. Falei, você vai junto com ele, falei. Quem veta uma lei de audiência pública, e se você está dando favor ao veto no processo, posso caçar o seu OAB, porra. Então não fala besteira. Aí o Amazonino Mendes ficou meio pé da vida comigo, mas ligou para o presidente da Câmara e na linha viva voz, conversando com ele, o japonês está me chantageando um negócio aqui, o que eu faço, né? Aí o presidente da Câmara falou, não, tira o veto só, acabou, pô, tá valendo, pô. E ele fez isso, ele tirou o veto. Tá, a lei está aprovada. E aí? E a sociedade civil? Por que a gente fez isso em 2011? Em 2011, quando nós apuramos aqui na Amazônia, aqui, a questão da renúncia fiscal no processo aqui, independente do 2% do banco aqui no processo, houve um pagamento de 2 bilhões e 800 milhões de imposto de renda a mais das empresas de Amazonas que pagaram imposto de renda a mais. 2 bi e 800. Então essa foi a justificativa que esse dinheiro deveria ficar aqui no município, então tinha que aprovar a lei e não vetar a lei, porque se ele vetar essa lei, ele está proibindo que cumpra essa obrigação constitucional do trabalho, entendeu? Aí teve que aprovar. E aí, cadê vocês? Esse dado aqui foi 2009 que nós baseamos aqui. 2020, o valor destinado desse mesmo processo aqui ficou simplesmente em 4 bi e 200 milhões de reais. Dinheiro a mais pago pelas empresas de Amazonas por não conhecer a normatização sobre isso. Como não tem dinheiro? E essa é a briga que eu estou tendo com o pessoal da área contábil, jurídico, tributário, um monte de coisa, que tem que começar a estudar esse processo, porque não é para favorecer vocês ou o empresário no processo. Você está prejudicando o Estado inteiro nesse processo. Então, nós estamos falando desse valor aqui, ó, 2020. Nós estamos em 24. E aí? Vai continuar desse jeito? Né? Então, esses são o dinheiro que está se perdendo nisso. Esse que estão, por exemplo, 2% aqui, é que eu acabei de falar com vocês, que lá no Rio Grande do Sul, por causa do estado de calamidade, eu pedi com que a promotoria fizesse confisco dos bancos.
Tá? Aí o pessoal tremeu na base, não pode fazer isso, tá caindo aqui, nós estamos em um país democrático, não tem essa porra de confisco, não sei o quê, tem sim senhor. Estado de calamidade pública, aqui a lei me fala que é obrigado. Ninguém está falando que pode ser aplicado, entendeu, né? Então eu posso confiscar. No bem ou na marra, por aí. Né? Do banco, não é só o 2% de depósito à vista, não. De todo o Estado aqui, o imposto de renda que a empresa, os bancos pagam nas suas filiais aqui, também posso pegar o 2% também do lucro operacional do banco, também confiscar também. Deu, né? Aqui, mesma coisa no processo. E com isso, a parte desse dinheiro que deveria ficar aqui no Estado e no município, aonde for que esteja no processo, não é só esse valor, tá? Não é só esse valor, tá? Vamos supor que nós estamos aqui em Amazonas aqui. Quantos e quantos produtos vêm, por exemplo, de um lugar chamado Santa Catarina, ou do Paraná, ou de São Paulo, que mandam um produto para cá, vocês compram um produto aqui, não é isso? E o dinheiro, o tributo foi pago aonde? Lá. Vocês ficaram chupando o dedo. Não é isso? Então, literalmente, o dinheiro da economia de vocês está esvaindo pela economia do processo. Eu posso montar aqui uma central de compra de tal maneira que, porque imagina, olha a sacanagem do produto que vem de Santa Catarina. Vamos pegar um caso do Sadia clássico, tá? Está lá em Chapecó. Saiu da fábrica lá, saiu do portão da fábrica, emitiu a nota, pagou o imposto, não pagou? Lá, para eles. Tá? E esse negócio vem viajando o tempo todo aqui, vai chegar aqui, quando o consumidor tem que pagar o tributo aqui outra vez aqui, não tem que pagar? Pega a diferença, mas tem que pagar, não é isso? Só que o grosso desse tributo ficou lá. E vocês ficaram chupando o dedo. E a gente acaba comprando, né, muitos produtos de fora. Agora, se eu faço com que haja um central de compra, eu posso fazer com que esse desgraçado aqui me abra um filial aqui, ó, Amazonas aqui, ó. Me abre um filial. Ele manda a matéria-prima, ele pode mandar até a granel, se for o caso, para reduzir o custo operacional do produto. Ela vem até aqui, simples remessa, ninguém pagou porcaria nenhuma. E só no momento que eu vendo aqui, gera imposto aqui. Entendeu a diferença? Isso os governantes não olham. Aliás, o governante não olha nada disso. Isso é o papel do empresário daqui, se você quer reduzir o custo e ganhar competitividade. A gente está lutando aí pela reforma tributária, aonde nós vamos perder muito aqui no exatamente. estado do Amazonas com essa reforma aí, que Sim. estão avisando que vai ser benéfica, mas para nós aqui vai ser exatamente. maléfica, né? Exatamente. Com relação ao comércio. Então, com esse processo aqui, eu posso inverter a polaridade do processo. Eu posso reduzir o custo, inclusive, daqui. Por quê? A manutenção dessa base aqui, da filial desse cara aqui, se esse central de compra associativa aqui, tendo uma associação, o custo operacional do investimento aqui, da manutenção do pessoal que trabalha aqui, ela pode ser paga pela renúncia fiscal desse cara da matriz. Então, ele tirou o dinheiro do imposto de renda e deixou para vocês aqui. E com isso, eu acho que a Zona Franca até se fortaleceria, né? Porque acaba que ela está se perdendo. Sim. O modelo da Zona Franca aqui, não só isso, o processo da Zona Franca em Manaus aqui foi montado na década de 60, ele foi montado errada. Tá? O modelo de distrito industrial não se usa mais desde a década de 60 no mundo inteiro. O Brasil que ainda ficou com a mania de distrito industrial. Podia inverter, virar a chave e fazer isso. Quando é feito o caso daqui do nosso caso do polo industrial, foi criado no centro, como é que a gente chama, para que a Sim. Nacionalizasse uma parte, não é isso? Foi feito alguma coisa? Nada, né? Inclusive, professor, segundo informações, eu sou o Manuel, sou vice-presidente da CUC, representante da CUC.
Segundo as informações que a gente tem do projeto Zona Franca, deveria inclusive incluir a agricultura, né? Trabalhar, defender a agricultura e trabalhar a agricultura, que a gente não vê. Eu faço parte de uma associação agrícola também, que a gente não tem esse apoio, principalmente da Suframa. Não, e não é só isso não, tá? Uma outra coisa que acontece é o seguinte, a briga que eu tenho com o pessoal, tá? O pessoal não gosta de ler nada no Brasil, nem lei, nem Constituição, nada. Quer ver uma coisa, por exemplo, você acabou de falar alimento, vai, tá? Você sabia que houve uma emenda constitucional em 2010 e colocou alimento como interesse social? Então, por que foi feito isso, essa porra? Não, é que quando colocou isso, você tem direito à imunidade de tributo municipal, estadual, federal e desfederal, a cadeia de alimento. Está pagando imposto por quê? Babaca, que fala. Não tem outra palavra, pô. Você acredita que até hoje ainda tem gente que está pagando o ICMS sobre a carne? Sim. Outra coisa, por exemplo, em 2015, por exemplo, houve uma outra emenda constitucional e colocou o quê? A palavra transporte. Tudo que você fez transporte não é para ser empresa tributado. Então tem direito à imunidade tributária. Por que tu não está abrindo empresa transportadora, um monte de coisa, reclama do governo, não sei o que tal? Entendeu? Então, isso é um dos papéis importantes que tem que trabalhar, porque modelo empresa não dá para trabalhar com isso. Mas eu posso pegar a empresa, o nome, CNPJ dela, e se você olhar lá na Receita Federal, tem um negócio chamado o quê? Transformação dela para associação. Então eu posso pegar uma empresa que está como hoje, uma empresa limitada, que produz alimento, um monte de coisa no processo, e eu posso fazer a conversão dela para transformar em associação, mudou o CNPJ, o número é igual, o nome pode manter igual, só que some a palavra limitada. A partir daí, todo o tributo pode cair fora. Por que não fazem isso? Deu, né? Então, existe uma série de situações assim, que o pessoal, por falta de conhecimento, apesar de ter toda a legislação dando suporte, o pessoal está hoje pagando tributo à toa de muitos produtos e serviços hoje. Tudo bem? Então, esse é um dos pontos-chave que é o papel do terceiro setor nisso. E o fundamental nesse processo é a participação da contabilidade, para entender esse mecanismo como que faz. Porque muita gente ainda tem aquela ideia seguinte: a associação é sem fins lucrativos. Não. O Código Civil em 2002 tirou fora a palavra sem fins lucrativos. Então a associação é sem fins econômicos. O lucro tem que ter para sobreviver ele. Boa tarde a todos. Oi, estava falando? Boa tarde a todos e a todas e a todos. Meu nome é Elcio Lima, sou conselheiro estadual de saúde e também diretor da Central Única das Comunidades do Amazonas e presidente do Conselho Comunitário Nova Cidade. O Conselho Comunitário Nova Cidade, ele todo legalizado com o CNPJ ou associação de moradores. A gente pode fazer esses convênios, tendo o CNPJ, como o senhor falou aí? Sim. Tendo o CNPJ qualificado e as atividades secundárias, principal, está condizente com a sua realidade e necessidade, ok. Quer ver uma outra coisa, por exemplo, quem trabalha com a construtora, por exemplo, quem faz apartamento, casas, um monte de coisa. Então, a moradia está na Constituição Federal. Hoje, uma construtora convencional, no custo final de uma obra, 42% a 47% é tributo. E é zero. Então, o coitado hoje que faz financiamento na minha casa, minha vida, minha dívida, um monte de coisa, aquele negócio que a turma fala, né? Pô, tá pagando financiamento de tributo, cacete, pô. E se você olhar dentro da Caixa Econômica, tem um modelo de financiamento chamado sistema associativo, para não precisar pagar tudo isso. Agora, a construtora não interessa fazer isso, porque o ganho dela é menor. Agora, vocês que são mutuários, que, por exemplo, vocês podem fazer esse pedido. Não, vocês largaram para a construtora fazer. A construtora não está nem aí com o sistema associativo, eu quero cobrar o meu e que se dane o resto. Então, hoje, o preço dos apartamentos, um monte de coisa, tem esse adicional a mais de bobeira. Entendeu bem?
Então, a falta da informação, do conhecimento, da estrutura do que é o terceiro setor no processo, causa uma desestabilidade enorme e todo mundo acaba perdendo. E a questão não era isso. A legislação foi feita no sentido de que toda atividade de interesse público, como é a função do governo, o governo está falando, você está me complementando a minha atividade, então eu lhe concedo imunidade de isenção tributária para você. Entendeu, né? E ninguém está falando que está restrito à lucratividade. Não, ninguém está falando isso. Entendeu, né? Então, em 2002, o Código Civil tirou fora a palavra sem fins lucrativos e passou a ser sem fins econômicos. E até hoje ainda não sabem disso. Entendeu, né? E aí, fazer o quê? Deu para ter uma noção? Por lá. Uma pergunta assim, que eu acredito que seja o interesse de muitos aqui, né? Sim. Eu já fui em várias palestras do senhor, mas sempre o tempo é muito curto e os assuntos são muito abrangentes. Mas, assim, a nossa preocupação aqui, enquanto Conselho Regional de Contabilidade, era treinar mesmo um grupo. Vamos treinar um grupo de pessoas, contadores, que estejam interessados mesmo a aprender o terceiro setor para disseminar isso. Nós temos dois caminhos. Porque eu fico preocupada, né? Que o senhor já está tão assim, já velhinha, daqui a pouco a gente perde esse homem aí. Então, pro mundo, e cadê a multiplicação disso, né, professor? Até nascer outro Takashi, a gente está perdido. Segundo o Rafael, diz que ele compra uma vela de 7 dias para acender. Pois é, para fazer aqui. É brincadeira, assim, para melhorar o clima, é brincadeira fora parte. Eu sei que nós não somos imortais, né? Mas o que torna a nossa imortalidade é esse conhecimento. Então, eu digo assim, de antemão, eu sou de Manacapuru, também do município de Manacapuru, e eu fico muito, assim, honrada, feliz em cada vez estar participando das suas aulas, das suas diretrizes, das suas palestras, dos seus cursos, porque eu desenvolvi muito, eu aprendi muito e eu ganhei muito dinheiro com esse ganho, né, graças aos seus conhecimentos. Então vamos rachar, né? Vamos rachar. Então, assim, às vezes como nós estamos aqui em casa, assim, nós temos aqui os colegas da administração, também do Corecon. E uma vez o senhor me falou, e até hoje eu olho para a bandeira, eu sei que está errado. Não se preocupe não, que quando ficar no auditório a gente vai ajeitar aqui. Então, eu aprendi, assim, é o conhecimento, essa multiplicação, um pouquinho, assim. Quando a gente chega e aprende pelo menos aqui o que é a NBCT 15, já fico feliz, porque então, transportou um conhecimento bom para a gente. O que nós temos feito, tá? A aplicabilidade nesse curto espaço de tempo, não dá para a gente aprender assim um treinamento, né? Então, eu acredito que seja anseio de todos os colegas que estejam aqui, se for contadores e queiram aprender, para passar, porque nós temos muitas associações, muitas cooperativas que estão carentes, perdidas, assim, sem saber o que fazer, sem dinheiro. Quando o senhor falou ação sem... não sabe aplicar. E são locais onde está carente mesmo, principalmente no interior. Não tem informação. No interior nós estamos assim, muito deficiente do terceiro setor. Então, eu queria assim, deixar uma esperança que o Conselho, nós temos um canal do Conselho Federal de Contabilidade, do Exame de Suficiência, que ele transporta um dinheiro dessas inscrições e a gente tem que transformar isso para o nosso profissional da contabilidade. Mas também precisa do profissional da contabilidade querer. Dizer assim, se o profissional não quiser... Eu não posso pegar um recurso federal e aplicar aqui para um grupo de pessoas vir um dia, outro dia não vir. Aí o que o federal vai pegar? Vai pegar e também a gente nós somos fiscalizados pelo TCU. E se nós pegarmos um recurso público e não tiver uma boa aplicabilidade... Prestação de conta com assinatura, com foto, com treinamento, com o resultado, a gente corre risco de a gestão ficar lá num crime de improbidade administrativa por causa de recursos públicos. Então, assim, o Conselho Regional de Contabilidade tem condições de pagar para os nossos profissionais um curso de extensão do terceiro setor. O que nós estamos fazendo para isso, tá? Aí eu quero que vocês depois deixem uma dica, se vocês querem cooperativa, associação, as normas técnicas. O que nós fazemos e a gente verifica com o senhor para o senhor fazer esse curso. Dá para a gente. Nós temos uma maneira de trabalhar que a gente sabe que isso é generalizado no Brasil inteiro, né? Anteontem, eu estava no interior do sertão do semiárido, no interior de Pernambuco. Estava correndo 8 municípios, tendo reuniões com prefeitos, um monte de coisa para fazer o trabalho lá.
assim por diante. Eu cruzo esse Brasil norte a sul uma vez por mês, tá? Então, o que nós fizemos? Nós criamos um site dentro do Instagram e no YouTube chamado Universidade Terceiro Setor. Dentro dessa página da universidade, toda segunda-feira eu faço uma gravação de meia hora explicando algum assunto e deixo meia hora aberta para perguntas pessoal. Todas as gravações, que são mais de 604 gravações já até hoje, elas estão disponíveis dentro do YouTube e no Instagram também, tá? Então tem o nome do tema e tem esse material já divulgado. Além disso, nós temos 2 cursos que nós oferecemos lá. Um curso sobre a confecção do balanço socioambiental e o outro curso é para formação de auditores de responsabilidade social. Esses 2 cursos, se a pessoa é física no processo convencional, se inscrever tem que pagar. Agora, se vocês fizerem parte de uma associação, vocês podem fazer a inscrição via associação local, e aí a inscrição é gratuita, tá? E tem uma prova, tal, poder fazer com que faça esse acompanhamento. Então, nós temos isso já gratuitamente colocado à disposição. Por outro lado, nós temos uma agenda de visitas. Em cada lugar eu tenho um dia da semana, 2 dias, conforme for, venho para a localidade. Aqui em Manaus, já há 20 anos que a gente tem uma agenda mensal de visitação aqui, tá? E eu chego aqui normalmente terça-feira à noite e vou embora no domingo. Então, nesse período todo, pode fazer agendamento, pode fazer uma série de situações dentro que a gente atende o pessoal, tá? Nisso, o que nós pedimos simplesmente é que rateie a despesa nossa, nós não cobramos honorário sobre isso. Então, nenhuma dessas atividades estamos cobrando honorário. Nós temos serviço gratuito, inclusive, para quem tem estatuto. Quer mandar o estatuto para a gente, pode mandar o documento, a gente analisa, comenta e, tendo a autorização do advogado responsável pelo documento no processo, nós também fazemos a adequação daquele documento, não cobramos nada. Quem quer montar uma nova organização, só mandar para nós o nome, relação de atividade que vocês queiram fazer e o município sede onde quer se instalar. E aí também recebe toda a documentação via internet gratuitamente também. Então nós temos esse tipo de ação. E aqui, nós temos aqui alguns trabalhos que têm seminários temáticos programados. Então, normalmente na quinta-feira e na sexta-feira e no sábado, a gente tem seminários temáticos já disponibilizados aqui, tá? Então, nós vamos ter na próxima semana, nós vamos ter no dia 11, né, TRT, né, que é Tribunal Regional de Trabalho, que a gente está com trabalho lá dentro. Depois tem outros tipos de seminário temático já colocado. Então, com isso, se vocês quiserem ter no site, é só pegar no site do Cimasa, já tem esses eventos já programados. Agora, quando quer fazer alguma ação específica, que é o caso, por exemplo, do Conselho aqui CRC, a gente pode combinar, através do CRC, quais são os temas necessários, importantes para vocês fazerem, e a gente pode fazer aproveitando a visita presencial, ou se quiser fazer a explanação online, também virtual, também pode fazer, tá bem? Então, com isso, atendemos o Brasil inteiro nesse mecanismo, tá? Tem muitos desses treinamentos, muitas vezes, nós fazemos treinamento corporativo para as empresas também. Porque muitas vezes você não consegue explicar para o empresário a totalidade das ações que a pessoa pode ser feita. E aí você tem um ponto de vista de vocês na parte contábil do processo e nem sempre o que o cara precisa é isso, ele precisa de outras informações. Então, nesses casos, a gente tem cobrado um valor chamado de seminário corporativo dentro da empresa. Então, a empresa chama seu pessoal da RH, contábil, jurídico, o que for, para ver o que aquela empresa pode utilizar o terceiro setor a favor dela. Aí, nesses casos, são empresas, nós cobramos delas no processo para fazer isso. E bem entendido, esse pagamento o cara já pode fazer balão de ensaio com renúncia fiscal. Então ele está pagando para a gente, mas na verdade não está pagando para a gente, está tirando o imposto a pagar, não é? Para ele poder aprender a trabalhar com isso, né? Além disso, nós temos também projetos especiais. Então nós temos uma série de atividades chamadas projetos especiais. O caso, por exemplo, aqui, tá? Nós estamos com um projeto para sair com um hospital chamado Centro de Referência da Saúde. É um hospital que não é um hospital convencional comum, é de alta complexidade. É só destinado para fazer transplante, cirurgias específicas no processo,
que hoje o paciente aqui na região não tem como fazer isso, tem que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, entendeu? Então, a ideia é polarizar aqui essa atividade para atender o meio com o norte, não só o Brasil, Amazonas, mas atingir outro pessoal também da região, né? Nós temos outro projeto especial que nós começamos agora, estamos estruturando agora, chama Águas da Amazônia, tá? A questão da conversão da dívida externa brasileira, que a gente está querendo fazer um trabalho sobre isso. Nós estamos explicando para o pessoal o que é o procedimento e a partir do segundo semestre a ideia é fazer o lançamento oficial, convidando os 9 estados para poder compor o processo. Então agora é uma reunião de explanação para o pessoal entender esse mecanismo. Assim por diante, a gente tem vários trabalhos sendo desenvolvidos, não só aqui, mas em vários outros lugares no processo, tá? Aqui dentro do projeto chamado Águas de Amazônia, por exemplo, nós já passamos já um ano e meio fazendo um projeto de um processo e agora que o projeto estava pronto praticamente, surgiu uma mudança radical do negócio, porque com a entrada do sistema do Tesla no processo, né, do Starlink no processo, mudou tudo, entendeu? Então a ideia é disponibilizar a internet para toda a população ribeirinha, um monte de coisa, gratuitamente, pessoal. Então, antigamente tinha que estar tendo que negociar com as companhias telefônicas, Anatel, um monte de coisa para ter o recurso. Agora, mas não precisa mais nada disso no processo, entendeu? Então, mudou toda a conversão. A questão de 2 semanas atrás, a gente estava em São Paulo discutindo a nova estrutura desse processo. Por outro lado, também nós estamos desenvolvendo 2 tipos de software que está sendo feito para poder ajudar as associações. Uma para poder administrar as associações, porque muita gente não tem conhecimento administrativo, não sabe fazer a gestão dela. Então a ideia é oferecer um sistema de assinatura que a pessoa aprenda a administrar a entidade. E com isso a pessoa não precisa comprar o software nem nada, tem a licença e ela pode fazer, precisa fazer balanço, tem que fazer agora um relatório de atividade, não sei o que vai começar a cobrar o sistema internamente para que cada um se organize nesse processo. Além disso, nós estamos trabalhando para fazer dentro desse sistema também um balanço socioambiental. Então, esse software agora, semana passada, eu fiz uma revisão dele, falta só alguns detalhes para corrigir e aí vai ser colocado no mercado esse processo. E aí a pessoa paga só o uso daquele pessoal. E a coisa barata, de coisa assim nós estamos falando por dia de uso, coisa de R$10 só, entendeu? Então não tem ninguém que vai falar assim, não, tem que comprar o software, custa caro, negócio. Pode tomar banho, R$10 por dia, pô. Porra, o quê, pô, né? Então, nós estamos fazendo todo um procedimento desse jeito, são produtos especiais que a gente está desenvolvendo para poder ajudar o pessoal, tá? Então, o que a gente precisar fazer aqui na casa, por exemplo, a gente pode estabelecer um tema que vocês acham interessante, manda para mim e a gente pode estabelecer, entendeu? Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, mas eu acredito assim, que nós temos muita deficiência no balanço socioambiental, nas normas técnicas da disponibilidade. A parte de cooperativa e associações também. Sim. Acho que seria assim, pegava um por parte e a gente faria. E aí a gente tem esse recurso da educação continuada, que é do exame de suficiência, mas daí tem que ser comprometido no mínimo um grupo, né, para poder... Exatamente. E o objetivo nosso não é dar o curso só, nós queremos que treine pessoal aqui dentro, que ela continue fazendo depois da gente, entendeu? Sim. Então esse é o objetivo. Esse é o objetivo nosso, tá? Então, pode falar. Pegando o gancho da presidente Joseli, eu acho muito importante o trabalho do CIMASA. Agradeço ao professor porque desde 2020 eu conheço o trabalho e fui convencido a participar de aulas através de empresas que eu estava consultando no momento. E desde então aprendi muito, ganhei bastante dinheiro também, atendendo associações. Hoje tem 5 associações na minha carteira de clientes. E principalmente o que eu aprendi é que o papel do contador não é somente de fazer lançamento, né? fazer a contabilidade das associações, mas também a gente tem um papel importante dentro do Conselho Fiscal, porque se o Conselho Fiscal ele é dirigido por uma pessoa que não é
contador, ele é somente representativo. E a gente, como contador, a gente pode assumir esse papel e fazer essas associações prosperarem. Então, só para ter uma ideia, nosso trabalho aqui em Manaus originou a constituição da Comissão do Direito do Terceiro Setor dentro da OAB, que nós fizemos um pedido para que formasse isso, para que pudesse dar treinamento para o pessoal. Outra coisa que nós pedimos aqui que não tinha, que era um absurdo, que era a Comissão de Direito dos Povos Indígenas. Não tinha nada sobre isso. Eu chamei a atenção do presidente da OAB local, falei, bom, 60% da população do Amazonas é índia ou descendente de índia, você não tem uma porra de uma comissão dessa, porra. Tem uma comissão de quilombola, não sei o quê, e não tinha nos povos indígenas, porra, né? Agora foi constituído, tem uma pessoa que estive com ela recentemente, então tem uma série de propostas que nós estamos ajudando a ela poder trabalhar em cima disso, porque muitas vezes não adianta nada você dar o poder da comissão e se a pessoa não está instruída o que fazer para defender os povos indígenas, né? Então o que acontece? Ela é inundada por um monte de pedidos, vamos chamar, e às vezes não é a função dela, né? Tem coisa muito mais importante para fazer. Então nós apresentamos já há 3 anos atrás a formação de uma Constituição das Terras Indígenas. Isso não adianta nada você dar a terra para o índio e deixa aquela terra livre, o que acontece? Fica excelente para os garimpeiros, mateiros, um monte de coisa, que vai simplesmente detonar o garimpo, um monte de coisa, e não vai deixar nenhum dinheiro para a comunidade indígena. E ali, quando a terra é concedida à comunidade indígena, não é mais Brasil. Então, as leis brasileiras não servem lá dentro. E o único que pode entrar nesse lugar é o Exército. Então, o povo indígena ganha a terra, recebe castigo dentro do processo. Então, a ideia é fazer com que haja uma constituição das terras indígenas para que ele possa aprender a usar e ganhar dinheiro com isso, né? Assim como nos municípios é contado através da população do IBGE a vaga dos vereadores, né? Só que quando faz a eleição, só o homem branco que assume lá, o índio não tem vez. O índio tem que estar sujeito à lei eleitoral do homem branco para ter alguma vaga no processo, né? E se você está reconhecido a comunidade indígena e você contou essa população para efeito de criar vagas para, né, a Câmara Municipal, então, proporcionalmente a isso, a comunidade indígena devia ter leis específicas deles para eles elegerem seus representantes no Legislativo, e assim como na Legislativo do Estado também, né, deputado, né? Então, deveria ter isso. E a outra questão que nós colocamos para isso também foi o seguinte: o fundo de participação do município, né, prefeitos recebem, conta o índio junto, mas esse dinheiro não vai 1 centavo para o índio, só para o homem branco, né? É um caso desse clássico que aconteceu aqui, não sei se vocês acompanharam a história de São Gabriel de Cachoeira, né? Foi a primeira vez que o vice-prefeito e o prefeito foi índios, né? Nós ajudamos ele a ser eleito no processo. E ali ficou bem claro que quanto a população indígena teria vaga no assento na Câmara Municipal, assim como a verba que seria destinada a fundo de participação do município, que poderia ir para a comunidade indígena, estava indo só para homem branco. Em São Gabriel da Cachoeira tem um paradoxo muito grande, porque só 20% da população é branco, 80% da população é indígena ou descendente índio. Então o dinheiro ficava com os 20%, né, para o homem branco e os índios chupando o dedo, entendeu? Então são uma série de ações dessa forma que nós temos paralelamente em atividade, que nós estamos ajudando o pessoal para poder mobilizar esse pessoal, tá? Então o que precisar nesse processo, nós estamos à disposição, nós temos uma agenda de trabalho aqui, e aí depende da iniciativa de vocês para começar a trabalhar por lá. Isso é muito importante, esse trabalho, principalmente hoje que a gente está acompanhando a empresa Potássios de Altazes, que está fazendo a exploração desse recurso mineral, né? Teve um conflito muito grande ali com as comunidades indígenas, com a terra, né, com o uso do solo, que essa empresa vai impactar. Aí entra o papel tanto da sociedade civil,
quanto da contabilidade, orientar e buscar fazer associações ali naquela região. Eu tenho uma empresa hoje lá que trabalha com adubo orgânico, a gente produz adubo orgânico e a gente também pretende fazer associações para que pegue esse recurso, né, do imposto de renda dessas empresas. Hoje eles estão investindo 82 bilhões na comunidade e eles já estão abrindo o mercado no exterior, né? Sim. Então é recurso do exterior que está vindo para fazer esse investimento. Não sabemos disso. Não está sendo repartido ou destinado à comunidade. A gente vê que tem escolas que precisam ser construídas nas comunidades. Eu estou indo para lá desde o início do ano, desde janeiro, acompanhando de perto a situação. Tem escolas que em comunidades próximas que nem sequer estão abandonadas, obras abandonadas. Então acho que é muito importante esse trabalho, tanto da sociedade civil quanto dos contadores, para que a gente fiscalize, né, controle isso. Nós temos um controle social. Nós vemos um trabalho desse bem grande em Goiás, no município chamado Barro Alto, onde foi instalado uma das maiores minérios de níquel, tá? E foi uma empresa inglesa que nos contratou para poder fazer todo o planejamento para que não houvesse impacto na cidade. Então, outro dia eu estava comentando com o pessoal de Altazes como é que o processo foi feito, tá bem? Então, essa discussão já tem um memorial, está na mão deles, tal, para poder começar a pensar nessa forma de dialogar com isso, né? Então, vamos ver o que vai dar, o que nós passamos para eles, qual é o roteiro, qual é o trabalho que tem que ser feito, e tem um mecanismo de você reduzir o impacto violentamente sobre isso, tá bem? Então, nesse caso lá de Barro Alto, nós fizemos esse tipo de procedimento e até hoje está lá a empresa e não causou nenhum tipo de impacto. Tá? Para começar, adotou a seguinte coisa assim, ó, se você vai prestar serviço para mim lá em Barro Alto, antes de você apresentar a proposta, você tem que arrumar casa para os seus funcionários, para você não alugar casa lá, para não inflacionar o mercado da comunidade, entendeu? Então, se não participar disso, não vai para lá, entendeu? Então, acabou. Então, assim por diante, foi feita uma série de trabalho e as empresas estão obedecendo isso, entendeu? E com isso, o aluguel das casas não aumentou. Lá na cidade tinha um hotel só, que era uma espelunca lá, que era um cara que não podia chamar de hotel, mas era uma pousadazinha tal. O que aconteceu? A empresa fez para ele um hotel novo, todinho, fez um hotel para ele, total, sem nenhum custo, né? Só que nenhum funcionário da empresa Anglo América pode hospedar naquele hotel. Não foi feito para poder servir os meus funcionários. Foi feito para ele, empresário, poder ter a sua receita com isso, tá bem? Eles precisavam fazer 750 casas para eles, os funcionários deles. O que ela fez? Ela fez 3.000 casas. Então, 1.000 ficou para ela, 1.000 ele deu para o prefeito para poder doar e o 1.000 casa foi feito para terceiros que quisessem ir para lá. Entendeu, né? Então, todo mundo que deu, vou ganhar dinheiro com aluguel agora, se ferrou, entendeu? E aí não houve a inflação, entendeu? Tinha um mercadinho pequenininho lá, que era um armazenzinho de uma porta só, coitado, mal tinha dinheiro de capital de giro para comprar as coisas, um monte de coisa. Nós fizemos para ele um supermercado para valer todo, né? Ajudamos ele a ter capital de giro para ter um supermercado, né? Para atender o pessoal da cidade, né? Só que com uma condicionante do valor do produto que ele poderia vender lá, estabelecer uma margem de percentual que ele podia cobrar. Não podia cobrar mais do que aquilo, entendeu? Para o cara não enfiar a mão no dinheiro, já que todo o investimento não foi ele que fez, não é isso? Então, o seu custo do produto saiu por X, então você pode ter um acréscimo de tantos por cento só, mais nada. Se ele fugisse daquilo, ia perder o supermercado, entendeu? Então... Muito interessante o que você está falando. Complementando o nosso colega lá que está em Altazes, a empresa que está lá, que é a Potássio do Brasil, ela tem alguns compromissos, né? Sim. Assumiu com o governo
e também com o município de Altazes, né? Em relação às compras dela, Sim. que 80% tem que ser feita na região, e apenas 20% tem que ser de fora. Lógico, prioridade para o município de Altazes. Se Altazes não tiver, aí sim vem para Manaus. Agora, detalhe é o seguinte, se não tiver esse arranjo de compromissos detalhado pelo mestre, o município que a gente tanto espera que realmente seja impactante, né, a exploração do potássio no município de Altazes, bem como vai ser em Silves e Itapiranga, um outro projeto que também está sendo feito aqui na região, se não tiver esses controles, esses acordos para beneficiar a população local, mais uma vez vai acontecer o que aconteceu em Brumadinho, em outros lugares, sim, que sofreram os impactos e os prejuízos ficaram somente para a região. Então, eu acho importante, sim, que agora, a sociedade essa civil... importância é direito constitucional, sabia disso? Exatamente. Só então, que o pessoal não sabe que tem esse direito. Pois é, a gente vê, qualquer coisa, a gente fica vendo, por exemplo, se não me engano, a comunidade indígena está tendo problema, tanto que a Justiça Federal ela ainda não dá como certa o licenciamento, né, para exploração. Enquanto não tiver resolvido todo o problema. A terra é dos índios, uma parte deles. Exatamente. O Brasil não é Brasil ali. Não pode dar concessão numa terra que não é seu, porra. Pois é, exatamente esses problemas. Ainda não reclamaram, não leram a Constituição ainda para levantar o dedo. Porque tem várias, se não me engano, tem várias associações indígenas, né? Isso. Então, tem uns que concordam, mas tem outros que não concordam. Então, a dúvida está aí. Agora, detalhe, a gente também na Amazônia temos esse problema, né? De não poder explorar nossas potencialidades devido a todo esse cuidado. É lógico, tem que ter zelo ambiental. Mas também a gente tem que ter o direito de também saber explorar, usar as tecnologias, né? Então, esse caso que eu estava contando, que é a exploração do potássio juntamente com o níquel, tem uma similaridade, tá? Porque ele é no subsolo, tá? Então, o de níquel lá faz o quê? Traz para cima o material, trata, só usa o minério e o resíduo ele devolve para a caverna outra vez. Então, ele vai tampando. Falaram que vão fazer então, com isso, tem uma técnica para isso. Então, quando você olha na cidade, você não tem montanha de terra, de lodo, coisa parecida. Tem exploração de minério aqui, o pessoal não sabe, né? Aí só saem os caminhões com o produto pronto depois. Entendeu? Então, é tranquilo. Dá para fazer. Professor, diante de todos esses questionamentos, e a gente observa que é fato, o não conhecimento do assunto, aonde nós devemos recorrer? Às universidades, às academias, para que este tipo de informação chegue nas suas grades curriculares? Em primeiro lugar é o seguinte, assim, é onde nós estamos hoje. O que é? A casa dos profissionais. Porque é o seguinte, dentro da casa dos profissionais, aqui tem o pessoal que trabalha com a academia. Assim como você pega CREA, tem gente que trabalha na academia, direito tem pessoa que trabalha com a academia. Então, se você trabalha na entidade de classe no processo, deveria, né? Eles deveriam estar mobilizando para passar isso, entendeu bem? Então, a questão do mundo acadêmico é extremamente importante, porque, infelizmente, muitas vezes não tem professor para dar aula. Né? Aconteceu uma coisa gozada em São Paulo, que uma das universidades grandes de São Paulo, chamada Anhembi Morumbi, ela quis lançar o curso de graduação sobre o terceiro setor. Ela fez vestibular, encheu de gente, tal, né? E ele falou assim, opa, agora ganhei dinheiro, né, tal. Só que 2 meses depois teve que fechar o curso. Por quê? Porque os alunos que eram pessoas que trabalhavam no terceiro setor sabiam mais que o professor da universidade. Aí os alunos falaram, vou pagar para você, cara, não sabe porra nenhuma. E aí a faculdade teve que fechar o curso, entendeu? Então, é necessário que prepare professores para isso, infelizmente, tá? Então, demora, mas através dos conselhos profissionais é um dos caminhos que tem que ser feito e aí a responsabilidade cabe a cada conselho tomar suas atitudes e começar a trabalhar com isso, né? Nós podemos ajudá-los, né? Mas não temos como carregar todo mundo no colo, né? Então, nós fazemos isso, tá? Bom, tudo bem para vocês? Deu para ter uma noção? Então, aí a gente pode combinar depois com o pessoal daqui, uma agenda, um trabalho. Eu tenho uma agenda no ano inteiro. A próxima agenda do ano que vem está sendo já fechada agora. Então, entre agosto e setembro, a gente tem a programação do ano que vem também, tá?
Então pode estar fazendo. Bom, vamos lá. Salva de palmas. Faça o favor de encerrar. Bom, meus amigos, vocês tiveram a oportunidade de ouvir uma temática do interesse de todos os profissionais, e aí nós devemos agradecer ao Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa do meu amigo André, do nosso amigo Altamir, lá do Conselho Regional de Economia, né? Mas eu não poderia deixar de agradecer a presença de todos vocês, né? E o pessoal da CUC, Central Única das Comunidades, o pessoal da Prêmio Contabilidade. Eu não vou deixar de também agradecer a presença da minha colega, amiga Daniela Sayag, a quem muito me ajudou para que hoje eu estivesse aqui falando e brigando pelo terceiro setor. A Daniela, quando jornalista, ela me ajudou muito na criação do GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. E lá eu consegui aprender, e até então achava que eu conhecia muito do terceiro setor, e lá eu pude criar a instituição que hoje se perpetua e servindo as nossas crianças. Obviamente que depois eu tive o prazer de conhecer o professor Takashi Amauchi, e aí eu pude ver e presenciar o quanto eu não conhecia nada do terceiro setor. E eu acho que é uma oportunidade, André, única, porque os assuntos aqui levantados, a gente percebe que não é do conhecimento dos profissionais, mas há de lembrar que é um segmento, que é um nicho, que uma vez dominado por todos, haverão grandes oportunidades de vocês. Não só para o contador, para o economista, para o advogado também, né? Porque muitos deles não conhecem as legislações, e como disse o professor, as leis não surgem do nada, há todo um histórico. E ali... Está aqui, a nossa casa também, só chamar a gente para fazer o balanço social e ele faz os projetos dele. E aí, só para concluir, eu diria para vocês o seguinte, gente, o terceiro setor ele é um fator preponderante na economia de todo e qualquer país. E é por isso que o Brasil ainda é tido como uma potência do terceiro mundo. Porque somente 4% do terceiro setor interage no nosso PIB, ao passo que os países do primeiro mundo é na proporção de 60% a 70%. Então, uma vez mais, agradecer a presença de todos, aos nossos internautas que estão nos acompanhando, e dizer o seguinte, André, nós da Cimasa da Amazônia, como toda a rede Cimasa no Brasil, se coloca à disposição, não tão somente do CRC, mas também do Conselho Regional de Economia. Então, eu pediria uma salva de palmas ao André, ao nosso professor que nos propiciou mais uma vez, né? E agradecer a todos. E para fazer o encerramento da nossa festividade, nada mais do que o nosso presidente, para que possa fazer os agradecimentos devidos. Obrigado, André. Obrigado, Rafael. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. É uma honra estarem recebendo, o Conselho Regional de Contabilidade está recebendo a CUC, recebendo a jornalista Daniela, e assim como todos que estão aqui. Como eu falei no início, a casa é de todos, fica à disposição, não só para a Cimasa, como para todas as entidades que estão presentes, e desejando fazer algum tipo de reunião, alguma situação que é necessário, é só nos chamar. Temos aqui pessoas para atender de segunda a sexta-feira à disposição. E aí aos internautas, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amazonas, como eu falei no início, nós temos aí 7 delegacias dentro do Estado do Amazonas à disposição. Temos aqui alguns representantes de municípios no evento, agora no momento, e estão à disposição. É só chegar no interior, Maués, Tabatinga, Benjamin Constant, São Gabriel,
Parintins, Maués, Manacapuru. Chegando lá, olha, eu quero falar com o representante do Conselho Regional de Contabilidade, ele vai estar à disposição para ajudar no que é possível. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua compartilhar seu conhecimento. Esse, como eu falei, é o primeiro evento de alguns que nós vamos fazer em conjunto com o Corecon. Agradecer ao vice-presidente do Corecon, ao Conselho Regional de Administração, a todas as entidades que o Conselho Regional possui parceria e cooperação técnica. No mais uma vez, a casa fica à disposição de todos. Sim, a Cimasa, já estamos aí elaborando um termo de cooperação técnica com a Cimasa e voltando ao convite, dia 14 de junho, convido a todos a participarem do nosso evento Liberdade Financeira no Teatro Uninorte, a partir das 14 horas, aberto a todo o público, a comunidade, aos profissionais de contabilidade, administração e economia estarem presentes. Estaremos com o presidente do Conselho Regional do Pará, estaremos com a presidente no Amazonas da ABFIM e os presidentes Corecon, Conselho de Administração e o Conselho Regional de Contabilidade, com toda a diretoria e o seu plenário. No mais, obrigado, professor, obrigado, Rafael, obrigado a todos presentes. Eu pediria a todos os presentes para que nós fizéssemos uma foto, mas antes, porém, eu queria dizer que nós temos uma programação ainda na próxima semana, que seria no dia 13 de junho, nós estaremos no TRT falando sobre o OCIP. Então, aquelas pessoas que não sabem ainda o que é uma OCIP, vão ter oportunidade, vão saber distinguir o que é uma fundação, uma associação, uma ONG e tudo mais. Depois nós temos Águas da Amazônia, que é um projeto que leva a conscientização a todos nós pela essa riqueza imensurável que nós temos na região. E, por último, nós temos uma central de compra associativa também, que é uma atividade que leva as empresas que deverão trabalhar de forma consociada. Gente, obrigado a todos. E agora eu tenho um coquetel para nos aguardar. Antes, porém, as fotos. Vamos ficar aqui em pé, que aí a moça consegue tirar uma foto. O pessoal sentado mesmo. Aí a gente